O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos prontos para começar mais uma semana e você conectado com o Estúdio Inter de hoje. Olha que gostoso, né? Você já sabe que pode se encontrar com a gente das formas mais variadas possíveis. Pode ser aqui pela TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV, no horário inédito, que é às 9h30 da manhã, ou nos horários de reprise, e ainda pode nos encontrar nas outras plataformas, Facebook, YouTube, WhatsApp. WhatsApp não tem programa ainda, não, calma, gente, a gente chega lá, mas ainda não estamos. Mas tem o site da TV Rio Preto e o aplicativo. Por lá você também consegue acompanhar tudo que a gente traz todos os dias para vocês com muito carinho. No programa de hoje, no primeiro bloco, a gente já começa trazendo reflexões. Quem vai estar com a gente é a Alessandra Celentano, ela que é especialista em desenvolvimento de pessoas e vai falar com a gente um pouquinho dessa onda aí que está rolando neste mundinho insano, que são os famosos bebês reborns. Vamos entender o que está por trás de toda essa dinâmica. E no segundo bloco, eu vou receber o Dr. Bruno da Silva Santos, ele que é cirurgião dentista e vai falar com a gente sobre reabilitação oral. Como é que funciona? Em que pontos é necessária uma intervenção cirúrgica? E além disso, ele ainda trabalha com toda a parte estética, toda a parte de facetas, harmonização orofacial. Bom, vamos entender muito mais sobre esse universo no segundo bloco. Então senta na frente da telinha, não sai não, está no ar Estúdio Inter de hoje. Roda a vinheta. Você aí do outro lado provavelmente já se deparou com alguma postagem, uma reportagem falando sobre os bebês reborns. Isso que antes era considerado só uma brincadeira de criança, virou assunto de gente grande. Mas por trás dessa conexão toda e desses cuidados com esses bebês de mentira, tem muita coisa pra gente entender. Por isso que a Alessandra Celentano está aqui com a gente hoje com este desafio. Vamos combinar, o planetinha tá ficando esquisito. Tá meio estranho, Ale, que maluquice isso que a gente veio acompanhando nesses últimos 20, 30 dias, né? Isso. Uma enxurrada de postagens de pessoas levando seus bebês reborns pra maternidade, tendo partos falsos, medicando com uma febre que não existe. Oi? É surreal, né? É esquisito. Vocês lembram que no último programa que eu tive aqui, eu falei que a humanidade nunca esteve tão sozinha, né? Mas agora ela tá acompanhada do boneco. Então, isso é um reflexo, né? Uma coisa inanimada que preenche um lugar de alguém vivo, né? Então, assim, claro, tem as correntes que defendem que é uma maneira de você lidar com o luto, para as mães, né, que perderam um bebezinho, enfim. Só que eu acho que esse limite, né, entre a realidade das coisas e a fantasia é que me deixa assim um pouco preocupada, assustada com a sanidade mental das pessoas. Porque dentro de um contexto terapêutico até, eu acho que era válido você ter objetos, coisas que vão simbolizar aquele luto, né? Num caso de Alzheimer, por exemplo, Perfeito. de senhores e senhoras idosos que estão tendo que a gente até vê muito isso. em Então você dá uma instituições bonequinha, você dá um bichinho de pelúcia, né? É um aconchego, é um conforto. Mas quando a gente fala de gente que tem neurose que nem a gente, que passa perrengue, que paga boleto, tá trabalhando, e essa pessoa não quer nenhum pet, né? Quer ter um filho de mentira, é no mínimo estranho. E assim, eu confesso pra vocês, gente, que apesar de ser psicóloga, eu tenho um pouco de dificuldade de entender e até de mergulhar nesse... A gente já teve uma figura ilustrativa, assim, na década de 90, que era o Tamagotchi. Quem é aí 40 a mais vai se lembrar dos famosos bichinhos virtuais, que eram bichinhos de plástico, mas eles eram desenhinhos animados, algoritmozinhos. Eles interagiam, né? Eles interagiam. Tinha uma coisa de animação neles. Eles faziam barulhinho quando eles estavam com fome, na hora de dormir. E se você não alimentasse, se você não cuidasse, ele morria. O aparelhinho parava de funcionar. Ou seja, mesmo que fosse algo digital, inanimado,
tinha consequência se você não cuidasse. É. O bebê reborn, não. Se a pessoa não der banho, não der comida, vai continuar do mesmo negócio, Mesmo do tamanho. mesmo jeito. Então, assim... Só pra fazer um parênteses, você acha que tem a ver alguma coisa no sentido de, beleza, eu tenho isso aqui, então, mas eu não tenho responsabilidades nenhuma sobre ele. Com certeza. Eu tenho uma responsabilidade social, de ter um status, de ter um bebê reborn, entrou na moda. É tipo isso. Eu acho que faz parte desse nosso universo de pertencer e fazer parte de ondas, né? De criatividade, de movimentos. E só que ele tem uma pegada meio sinistra, assim, né, gente? Porque é inanimado, né? Então, assim, eles fazem muito perfeito o bebê. E, de novo, eu acho que dentro de um contexto terapêutico, de um acompanhamento, aquela brincadeira, aquele simbólico, ele tem todo sentido. Mas ele, na sua vida, ele me remete a uma coisa de imediatismo, do prazer que eu compro, do prazer que eu até porque, imito a felicidade, não, entende? Nós estamos falando de um brinquedo caro, tá, Caríssimo. gente? Pra quem não sabe o que é um bebê Tem a ver com reborn, ostentação também. Exatamente. Isso. Pra quem não sabe direito ainda o que é um bebê reborn, o bebê reborn é um boneco, como se fosse um bebê, na maioria das vezes feitos de materiais muito parecidos com a pele humana no sentido da textura. São macios, são molinhos. E são recém-nascidos, E são né? bebês recém-nascidos. Então, é meio maluco. Um bebê reborn básico custa em torno de R$6.000. É tipo isso. Então, você vê que tem a questão da... eu ostento, eu compro o que eu quiser, o meu prazer está ao alcance do meu celular, da minha mão, do meu dinheiro, né? E você que lute se você não gostou. Isso. Eu não tô mais interagindo... assim, o limite entre o que eu me importo com os outros ou os outros se importam comigo é, de novo, um limite que está sendo totalmente ignorado, né? Então, você fica pensando qual que é a empatia dessa pessoa. Agora, pode ser também uma brincadeira, que legal, tá tirando sarro. Ok. Eu tenho um pouco de... Mas o nível... Eu não pegaria um bebê do colo de alguém, pelo amor. Começa que eu já morro de aflição. Gente, vocês nunca tiveram a oportunidade de ver, no Rio Preto Shopping tem 2 lojas que tem bebês reborns na vitrine. São perfeitos, são bebês recém-nascidos. Mas eles não mexem os olhinhos, eles não mexem as boquinhas. Tem alguns agora que já estão até mexendo a boca, fazendo cocô. Fazendo cocô! Um boneco de plástico fazendo cocô. Se você der essa boneca para uma menina de 8 anos, ok. Faz todo sentido. Ela tá brincando de ser mãe. Uma adulta que pode ser mãe de uma criança que venha do jeito de uma inseminação artificial, de uma produção independente, de uma adoção, que ela não quer ser mãe. Então ela quer ser mãe de pet. Seja mãe de pet, é vivo, você vai interagir, vai trazer um retorno. Uma boneca é você com você mesmo. A realidade é essa, é você com você mesmo projetado ali, entendeu? Então, quão saudável e quão patológico vai depender da pessoa que está utilizando aquele negócio. Vou pegar um viés aí, o bebê reborn acho que ainda tem muita coisa pra gente desvendar por trás dessas histórias e tem um outro movimento que são das pessoas que se comportam como animais. Ah, meu Deus. Que é outra coisa, gente, que eu juro pra vocês que eu não consigo entender. Alguém que diz... E aí saiu uma discussão numa roda que eu estava recentemente, que é assim, bom, ok, se a pessoa se intitula e se assume como um cachorro, ou uma cabra, ou um porco, porque é isso que está acontecendo, tem até um nome, esse movimento, eu não me recordo agora, então eu posso simplesmente me intitular médica e sair atendendo. Bom, é isso aí, é o limite entre o real e o surreal. Para essa insanidade. Que tem gente que faz, né? A gente vê casos e casos e casos de pessoas que se intitulam, se autonomeiam, até falsificam documentos, etc e tal. Quer dizer, é uma psicopatia completa, né? É uma psicopatia total. Mas a questão é que, assim, a gente está vivendo uma transição tão forte entre lidar com a frustração. Eu acho que tudo mora no como você lida com a frustração. Né? Então, é claro, do copo meio cheio ou meio vazio, e aí, né? assim, ninguém quer perder, ninguém quer sentir dor, ninguém quer viver a vida de verdade, todo mundo fica em busca da tal felicidade, se vende rios e rios de livros e vídeos e etc. E eu fico pensando, cadê a nossa natureza humana, gente? Onde é que nós estamos? Nosso bicho, homem, sabe? Onde está ficando esse bicho homem? Está ficando cada vez mais ilhado, solitário, fantasioso, louco, né? Porque fica falando
com boneca. A gente já tinha também antigamente, nos anos 80, 90, as bonecas infláveis, né? Aquele fenômeno que teve na China. Soltaram agora um memezinho só pra gente descontrair, né? A boneca inflável, amiga da amiga. Aquela que não quer beber sozinha, põe a boneca inflável e toma todas. Fala sério, cara. Né? Olha, gente, eu não sei. Então, assim, quanto você consegue realmente amortecer a tristeza da sua vida fazendo isso? É a primeira pergunta. A segunda, porque tá tão difícil me relacionar que eu tenho que me relacionar com uma coisa que não fala comigo. Que eu falo por ela. Sabe, tipo, jogar xadrez sozinho? Eu jogo lá, jogo aqui, jogo lá, jogo aqui. Você é criança, que você faz a conversinha, né? Isso, tipo isso. Estamos falando de criança. Então, assim, quando a gente fala de adultos normais, vamos esclarecer, né? Esses caras que estão brincando aí de ser bichinho. Eu acho que tem uma coisa de querer transgredir, amortecer a vida, não lidar com a frustração, não interagir de um jeito natural com as pessoas, se livrar do problema da empatia, porque é um problema interagir, né? Você vê isso muito frequentemente hoje em dia, as pessoas falando, eu nem começo a namorar porque dá muito trabalho. Pois é. Né? Então, com isso, a gente vai criando uma sociedade meio esquisita, entendeu? É isso aí que a gente tá vendo. E aí tem gente que ainda apoia e acha legal. Eu juro pra vocês, gente, de novo, para mim, é uma opinião pessoal e profissional. Só cabe bebê reborn, bicho, etc e tal, se for num contexto terapêutico com o objetivo de ajudar a pessoa a transformar. Numa técnica. Numa técnica que vai ter começo, meio e fim. Exatamente. Que você alcance os objetivos daquele tratamento. Porque você está entendendo aquele simbólico ali, ele está falando com você e você tem um terapeuta ali desenhando facilitando esse processo de entendimento, de destravar essa dor, de limpar essa ferida, de cuidar e de acolher essa pessoa. Mas esse movimento é totalmente insano, ou no mínimo bobo. A gente pode considerar também bem infantil assim. Bom, aguardaremos cenas então dos próximos capítulos da humanidade insana que estamos vivendo. Tipo isso, pra gente. Ver quais são os desvendares e os desfechos dessas eu histórias. acho que essa onda vai passar. Como tudo, é uma modinha, sabe? Mas sempre tem aquele que engancha, né? Tem aquele que lê Pato Donald e sai matando, né? Acontece, infelizmente. Leia Tio Patinhas então e guarde dinheirinho, é melhor. Tipo isso. Colecione grana. Bom demais. Obrigada. Pra depois viajar. Pra depois viajar. E aí comprar outras coisas. E ter prazer, e ter alegria, com e felicidade. Pessoas. Com pessoas. Obrigada, minha flor. É sempre uma delícia te receber aqui, trazendo essas reflexões. Eu que agradeço. E olhe com carinho para você e para os seus pares, meus amores. Vamos tentar entender um pouco mais desta humanidade. Humanidade. Obrigada, viu? Semana que vem te espero. Ai, gente, vocês viram que babado? Bom, põe a cachola aí de vocês para pensar do outro lado e vamos ver o que vão virar os próximos capítulos dessas histórias. Eu vou para um intervalo bem ligeirinho e na volta eu vou conversar com o Dr. Bruno da Silva Santos. Ele que é cirurgião dentista e vai falar com a gente sobre alguns aspectos necessários e avaliativos sobre a necessidade de uma cirurgia bucal ou não. Aguenta aí que é o tempo do intervalo. E você aí, já imaginou ter seu próprio negócio de uma marca brasileira reconhecida internacionalmente? Com a Pops, você investe um modelo de franquia testado e aprovado. Estamos falando de baixo investimento e alta lucratividade. Você tem todo o suporte, treinamento e marketing especializado. E aí, já escolheu a sua Pops? Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis.
correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei pra vocês que era bem rapidinho e agora é a hora de falar de algo que diz respeito a mim, a você, a quem tá do seu lado, que são os nossos dentes. Tem muita gente, inclusive, que diz que os dentes são o coração da nossa boca, porque ele é a nossa porta de entrada para os alimentos, a nossa boca é o caminho para tudo aquilo que a gente vai ter de nutrientes no nosso organismo. E se eles não estiverem bem cuidados, além de levar os nutrientes, eles podem levar outras cocitas más. É por isso que está aqui comigo o Dr. Bruno da Silva Santos, ele que é cirurgião dentista, especialista em reabilitação, vai conversar com a gente um pouquinho disso. Por que tanta gente ainda tem medo e resistência, doutor, de fazer uma cirurgia que muitas vezes é indicativa, é necessária para não correr outros riscos? Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pegando o seu gancho, né, a saúde começa pela boca, né? Pois é, como as pessoas ainda têm resistência a isso, né? É uma resistência, mas que precisa ser quebrado esse paradigma, né? Porque a odontologia nos últimos anos, nos últimos 10 anos, melhorou muito, né? A tecnologia, a atenção, o cuidado melhorou muito, né? Então a odontologia hoje não é uma odontologia mais dolorosa, né? Então, assim, hoje a gente tem várias técnicas, vários jeitos de abordar, né? Que minimiza essa coisa do passado, né? Porque a odontologia veio de nasceu com os barbeiros, né? Com instrumentos rudimentares, então assim... Na Índia, inclusive, tem alguns barbeiros que arrancam dente na gente, pelo amor, não cai nessa. Então, assim, é importante não ficar vendo esses vídeos também, né? Para não ficar em pânico. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. Eu venho de uma geração, na verdade não de uma geração, mas eu cresci quando era criança numa cidade muito pequena e os recursos odontológicos eram muito escassos, né? Estou falando isso de 40 anos atrás. E eu tenho meus traumas com dentista. Aquele barulho do motorzinho chega a me arrepiar até o último fio de cabelo. E as pessoas... Mas hoje, gente, nós temos recursos para lidar com os medos. Né? Tem uma série de outras coisas. Mas alguém podia inventar um motorzinho silencioso. Hoje a gente já tem alguns motores elétricos, né, que baixaram muito os ruídos, né? Então isso melhorou muito, né? A odontologia melhorou muito, muito, muito. A questão dos implantes, né? O tempo de espera dos implantes melhorou, a tecnologia, o número de brocas, de fresagem, né? Através dos motores elétricos, então melhorou muito. Hoje é muito confortável fazer um implante, por exemplo, né? O que antigamente era quase uma tortura, né? Porque era sofrido. A questão dos implantes melhoraram, a questão dos enxertos ósseos também melhoraram, as técnicas já melhoraram, tem algumas técnicas que você não precisa fazer enxerto, né? Olha só. A gente consegue fazer alguns desvios e colocar implante e reabilitar esse paciente. Então, assim, hoje o paciente que é, por exemplo, um desdentado total, ele consegue uma reabilitação muito rápida hoje, né? A gente tem um protocolo de trabalho, por exemplo, um paciente a gente consegue às vezes colocar todos os dentes em 3 dias, entendeu? Em 3 dias? Nossa! Porque a gente faz um planejamento antes. Isso aqui é com todo o planejamento, porque a gente às vezes opera o paciente num dia, no outro dia a gente já coloca os dentes, né? Perfeito. Então, assim, mas assim, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que avaliar. Por isso que a visita regular ao dentista é tão importante. Eu estava falando com o doutor aqui dessa importância da reabilitação, né? Muitas vezes o não cuidado com o dente vai criar um problema que pode virar um problema maior. O problema é o seguinte, que um paciente que não está, vamos falar assim, que ele perdeu um dente ou até mesmo todos os dentes, esse paciente é um paciente doente, tá? Doente, eu digo assim, doente da alma. Por quê? Porque esse paciente,
Ele não consegue falar direito porque sempre vai ter um problema de fala. Sorrir, então. Ele vai ter um problema vamos falar assim, de autoestima. Problemas digestivos, por quê? Esse paciente que não come direito, que ele não mastiga direito, porque cada dente tem uma função. O que ele não come direito, então, ou seja, ele está engolindo todos os alimentos inteiros. Então, esses alimentos vão sobrecarregar. O processo digestivo vai ficar vai sobrecarregar o sistema digestório, né? Então, esse paciente, ele vai ter um problema gastrite, vai ter azia, vai ter refluxo. Olha só. Então, quer dizer, não vai ter absorção desses nutrientes como deveriam. Vai ter uma digestão, uma má digestão. Então, esse paciente é um paciente que ele vai adoecendo com o tempo. Então, você vê pacientes que não têm dentes, às vezes assim, com depressão, Perfeito. pacientes com, às vezes, desnutrição. Eu já peguei caso de ver pacientes assim, de terceira idade que usava prótese muito tempo e a dentadura começou a pegar um nervo que a gente tem nessa região. Caramba. E toda vez que ela ia comer, ela sentia um choque. Tinha uma dor. Não, ela tinha uma dor. E aí, o que aconteceu? Ela parou de comer. E aí, o que aconteceu? Foi emagrecendo e entrou no estado de desnutrição, com a de inanição. Meu Deus. E aí, o médico falou, aí você vê essa paciente, depois quando a gente operou ela, depois de 3 meses, é uma outra pessoa. Por quê? Ela começou a se alimentar direito, porque a gente fez os implantes, né? Ela tinha uma prótese fixa, aí não apertava mais esse nervinho, então ela não tinha mais o desconforto na hora de comer. Essa pessoa ganhou peso, ganhou autoestima. Pelo menos mais 10 anos de vida. Exatamente. Então, a longevidade aumenta muito. Por quê? Porque você devolve tudo isso, ou seja, você tira o paciente no estado doente, por quê? Quando o cara perde os dentes, é uma doença crônica. Então, quer dizer, às vezes ele nem sente dor, porque ele vai perdendo dente, ele vai se acostumando com aquilo. Só que isso vai tendo um impacto na vida de saúde, na vida social, que é gigantesco, é catastrófico isso aí, entendeu? Então, a gente não imagina o quanto que a odontologia pode contribuir hoje para o bem-estar físico e social de um paciente. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente estava falando sobre alguns modismos, né, doutor? Tá? Tem algumas coisas aí que estão em alta. Cuidado para você não comprar gato por lebre, porque é um procedimento que não é baratinho, né? Mas tem gente vendendo. Gente, eu escutei outro dia uma manicure falando que faz clareamento dental. Eu falei, oi? Sabe com o que, doutor? Com gel, de esmaltação em gel. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai fazer isso com a sua boca. Você quer cuidar dos dentes? Tem que procurar um profissional que vai te orientar. Você tem problema de dentição? Tem problema de mordida? Tá faltando... Tem que procurar um cirurgião dentista. Não pode ser com a manicure para fazer clareamento dental. A hora que eu li isso, eu quase infartei, doutor. Eu falei, eu nem tenho problema cardíaco, eu já tô tendo agora. Hoje em dia tá muito difícil, né? A rede social hoje tá levando tantas informações boas, mas também informações muito equivocadas, né? O que a gente está vendo aí que esse apelo da estética a todo custo, né? Eu vejo às vezes pacientes jovens que não tem problema nenhum de dente, que às vezes um simples clareamento resolveria a estética. Mas a gente está vivendo um momento que está tendo uma distorção das coisas, né? Então, por exemplo, às vezes um garoto jovem, já aconteceu comigo no consultório, o menino foi lá de 15 anos querendo fazer lente. Né? Porque ele é influenciado todos os dias com essas informações, redes sociais, coisa e tal, e ele tem aquele sentimento de não pertencente, né? E aí ele começa a buscar isso, né? Mas era um menino assim, jovem, sem nenhuma cárie no dente, um menino que nunca teve cárie, um menino que a mãe, inclusive eu conheço desde criança, porque a mãe levava lá, a gente fez selante, todos os cuidados preventivos, ou seja, o moleque não tem problema nenhum, mas ele queria fazer lente de resina porque os amigos fizeram. Meu Deus. E não tinha indicação nenhuma. Então, tipo assim, o modismo é muito complicado. Aí, por exemplo, e tem pessoas que aparecem lá que, assim, que tem, infelizmente, tem profissionais, né, que fazem isso, né, porque assim, tem casos de indicação? Tem casos de indicação, mas são indicações precisas. Por exemplo, às vezes o cara tem um dentinho torto, incomoda. Gente, tem um aparelho, não precisa fazer lente, né, para resolver isso. Mas né? eu acho que está muito associado ao imediatismo, né, doutor? É aquela coisa assim, não, eu preciso resolver e agora. Eu não quero esperar passar pelo processo, né? Um ano inteiro usando aparelho para poder consertar os meus dentes. Gente, tudo é processo. Tudo é processo na vida. Se você cortar caminho agora, talvez o desvio cria um problema ali na frente. E às vezes um problema irreversível, né? Porque Exato. hoje a gente está tendo uma demanda no consultório de pacientes que fizeram lente de resinas, né?
Infelizmente, às vezes fizeram de maneira equivocada e sem indicação. Aí o que acontece? O problema é que fica grosseiro, às vezes fica com excessos, às vezes não ficam bem adaptados. E isso gera gengivite, que depois leva uma periodontite e leva a perda do dente. Então, é uma coisa assim, muito séria. Quando você vai fazer uma prótese, um laminado cerâmico, até mesmo uma faceta de resina, você tem que ter, não é uma coisa tão fácil, é um profissional que precisa de anos para ter aquela habilidade, para fazer corretamente, fazer um planejamento, e ter um acabamento, um polimento, por quê? É um trabalho artesanal, É um trabalho muito artesanal, então assim... É minucioso, é detalhista, você não pode fazer com qualquer pessoa. Não pode, tem que procurar um profissional com experiência, por quê? Quando você pega, infelizmente, às vezes uma pessoa que não tem muita experiência, e faz um trabalho que não fica bem adaptado, os prejuízos são enormes. Por quê? Como eu disse, pode levar até a perda do dente. Então, por exemplo, às vezes até um meio de avaliação, né? Um paciente que fez um tratamento de lente de resina, onde ele vê que ele passa o fio dental para comida no meio dos dentes. Um paciente que vê que a gengiva sangra quando ele escova. Ou sangramento espontâneo da gengiva, pode procurar um cirurgião dentista, que provavelmente essas lentes não estão bem adaptadas e provavelmente ele está com uma gengivite evoluindo para uma periodontite que pode até levar pela perda do dente. Então, fica a dica para aquele paciente que fez e sente que está assim, e tem dúvida que tem alguma coisa aí que não está certo. Se está bem ou né? não, né? E se tiver sangramento na boca, gente, tem que procurar um cirurgião dentista, porque sangramento não é uma coisa normal. Perfeito. Sangramento... Já não é normal em outras partes do corpo, que dirá nos dentes. Eu digo o seguinte, sangramento só é normal em duas condições. Quando você se corta, porque você está vivo, e o período que a mulher fica menstruada. É só esse... Só nessas duas só situações. Duas situações que é normal. Do resto, sangrou, tem que procurar um profissional da saúde. Perfeito, perfeito. Né? Doutor, bom, além importante. da parte cirúrgica, o senhor também faz a parte estética, né, doutor? Tem toda essa questão, que o que eu acho mais legal, gente, quando a gente fala de um dentista fazendo a parte de estética, o botox, a harmonização facial de um modo geral, eu acho que faz muito mais sentido do que quando você pega um profissional que não tem o conhecimento técnico de toda a parte facial, né? Porque vocês estudam muito isso. Sim, a gente Todas as questões dos nervinhos que estão tudo aqui. Nós temos 382 milhões de nervinhos no rosto. A odontologia é bem abrangente, né? Eu acho que hoje em dia nem o cirurgião dentista consegue imaginar, quando eu vejo uma pessoa entrando na faculdade hoje para fazer odontologia, ela não tem nem noção da abrangência da área de atuação do cirurgião dentista hoje, né? Então, é por isso que é importante o cirurgião dentista dedicar a estudos, porque não é uma profissão fácil. Porque, para você ter uma noção, o cirurgião dentista, a área de atuação dele é de ocioide, que é essa região do pescoço, até a linha do cabelo. Então, assim, toda essa área aqui é a nossa área de atuação. Então, e é a parte, assim, mais nobre de qualquer... É o seu cartão de visita, corpo amor. humano. Porque, não assim, é? Não é? O nosso rosto é o cartão de visita. E detalhe, além do seu cartão de visita, a nossa identidade, né? Tudo que você, por exemplo, vai fazer um nariz que não fica legal, aquela pessoa não se identifica com aquilo, isso vai gerar um problema para ela. A boca, se tiver faltando um dente, se não tiver adequado também, vai gerar problemas de saúde, como a gente já havia dito. Então, quer dizer, a nossa área de atuação é a área, assim, que é muito nobre, né? Então, é uma área que tem que ter muito respeito, muito cuidado, e a pessoa também tem que procurar um profissional sempre gabaritado para não colocar essa identidade em risco, né? Porque você fazer um botox que não vai ficar legal, 6 meses está tudo ok. Mas fazer um procedimento cirúrgico tem que prestar muita atenção. Doutor, adorei recebê-lo aqui. Eu agradeço Volte muito o convite. quantas vezes quiser. Muito obrigado. Porque eu acho que é dessa forma que a gente leva informação para o público, que muitas vezes sabe como é que funciona, mas não presta atenção, não se atenta para os detalhes que estão por trás do todo. Obrigada mesmo. A informação salva, né? Informação salva. Obrigada mesmo. E ó, é nessa vibe com o doutor aqui do meu lado que eu vou me despedindo de vocês, desejando que você olhe para a sua vida com um pouco mais de cuidado, seja um cuidado emocional ou cuidado físico. Esta maquininha aqui, que foi um presente de Deus, é responsabilidade nossa, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.